A Inquisição na Europa, destacando a Península Ibérica, durou mais de 3 séculos e meio. Ela nasceu para combater aqueles que eram considerados hereges pela Igreja Católica. Dentre eles, os judeus, os bruxos, feiticeiros, os bígamos, os apóstatas e outros. Os processos do Tribunal do Santo Ofício mostram que mais de 85% dos condenados foram os judeus, que chegaram a representar cerca de 25% da população existente na Espanha e Portugal. A história registra que mais de 120 mil judeus espanhóis imigraram para Portugal após a expulsão decretada pela Inquisição em 1492. Em 1496, o rei Dom Manuel de Portugal casa-se com a rainha Isabel, da Espanha, e as leis da Inquisição contra os judeus passam a valer em Portugal. Os judeus portugueses são então obrigados a se converter ao catolicismo, sob a pena de expulsão, confisco de bens ou até mesmo de morte. Aos que se convertiam era dado o nome de cristãos novos ou marranos. Em 1500, o Brasil é descoberto por Pedro Álvares Cabral, juntamente com sua equipe, destacando a presença de Gaspar da Gama, grande navegador judeu convertido ao cristianismo. Era o Mar Vermelho que se abria divinamente para estes judeus portugueses que começaram a emigrar para o Brasil, dando início ao período de colonização. Em 1557, termina o domínio espanhol sobre Portugal e milhares de judeus imigram para o Brasil, Estados Unidos e Holanda. Em 1591, acontece a primeira visita da Inquisição ao Brasil e iniciam-se os processos penais. Vários judeus veem-se obrigados a converter-se ao catolicismo. Só em 1824, o período de Inquisição é oficialmente extinto em território nacional. O Brasil atualmente possui milhões de pessoas que são descendentes diretos ou indiretos desses judeus da época da Inquisição. A maior parte possui sobrenomes de marranos ou cristãos novos, tipicamente portugueses, que perderam suas tradições e costumes judaicos ao longo dos séculos. Decorada com painéis, gravuras de artistas famosos, documentos e livros originais, e de uma biblioteca para consulta, além das réplicas de alguns equipamentos de tortura, o Museu da História da Inquisição conta a história da colonização judaica no Brasil, abordando de maneira clara e objetiva o período no qual a Inquisição ibero-portuguesa vigorou em território nacional, entre os séculos XVI e XIX. O Museu da História da Inquisição é uma entidade sem fins econômicos ou lucrativos e tem como objetivo principal auxiliar no resgate e conhecimento das raízes históricas e genealógicas, bem como ressaltar a influência relevante que teve o povo judeu representado em nosso país pelos judeus cristãos novos, tanto na colonização como na formação do povo brasileiro. O Museu da História da Inquisição, constituída por seus associados, que tem por objetivos principais disponibilizar para a sociedade parte da história da Inquisição ibero-luso-brasileira, que foi omitida devido à intolerância religiosa no período do Brasil colonial, quando milhares de portugueses, dentre eles judeus, hereges e outros, imigraram para o Brasil fugindo da perseguição, da tortura e da execução
nas fogueiras da Inquisição. Mesmo assim, muitos foram deportados para Portugal, torturados, condenados e mortos. Utilizar seu patrimônio cultural como recurso educacional, turístico, inclusão social, promovendo a dignidade humana e conscientizando sobre os danos e tragédias decorrentes da intolerância e discriminação religiosa. Oferecer para os interessados um vasto material para consulta e estudo, como livros sobre a Inquisição, gravuras, textos, pequenos objetos e documentos originais do tempo da Inquisição. Promover visitação de professores de História, Direito, Ciências Sociais e alunos que desejam enriquecer o conteúdo programático do currículo escolar, fomentando a pesquisa, investigação, crítica e interpretação dos fatos históricos e culturais. Auxiliar todo descendente dos Anusim interessado em descobrir e aprender mais sobre as raízes de seus ancestrais. O primeiro museu da história da Inquisição oferece ao público uma biblioteca cujo acervo abrange as áreas de interesse envolvidas na temática Anusim e a dispersão sefaradita ibero-brasileira. Uma sala multimídia para exibição de vídeos, filmes e documentários sobre a cultura sefaradita judaica e o período da Inquisição no Brasil e no mundo. Grande arquivo composto por fotos, documentos, mapas, arquivos de áudio e outros. Promoção de cursos para docentes e interessados, auxiliando-os para o ensino e divulgação da causa em suas escolas, comunidades ou quais forem suas esferas de influência e presença. Pesquisa histórica de sobrenomes judaico-portugueses e sefaraditas. O museu está aberto ao público em geral, em especial a historiadores, pesquisadores, professores, alunos ou grupos interessados em aprender mais sobre a história da Inquisição no Brasil, destacando a influência judaica na sua colonização. Agende hoje mesmo sua visita. Museu da História da Inquisição. Rua Cândido Naves, 55, bairro Ouro Preto, Belo Horizonte, Minas Gerais. Telefone 31-2512-5194. Abradim, Associação Brasileira dos Descendentes de Judeus da Inquisição. Sag maran, du Haber meiner, wo ist great der Sider deiner, in tiefen Helena Feder, dort hab ich gekriegt mein Seder. Sag maran, du weißt, lass uns nehmen. In der Hell läuft Gottes verraten, haben wir dem Tage Knoten. In der Hell läuft Gottes verraten, haben wir dem Tage Sag mal an, wie wirst sich kriegen,